Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá, meus irmãos, boa noite. Aqui vamos nós na sexta-feira nesse canal ZYZ, encheção de linguiça, como eu disse um dia no áudio, né? Rádio Viagem Astral. Derrubou, é pênalti. Vamos lá, 23h05, agora 19 de agosto dessa sexta-feira, perto do feriado. Feriado a pessoa fica até mais feliz, né? Chegou a época de fazer o que peixe faz. Nada. Deixa eu ver se o meu volume tá bom aqui. Tô sentindo o volume. Acho que posso aumentar aqui. Aí, voz de macho pra enganar. Vamos pra minha teninha. Pessoal, a gente vai encher linguiça hoje não. Hoje é papum. Vamos brincar. Porque é uma brincadeira, né? É uma alegria. Quando eu falo brincadeira, não é que não leva a sério, não. É quando o trabalho que você faz se torna uma grande alegria, né? E é assim. A teninha já tá na mão, o negócio tá beleza. Certo, eu vou começar o áudio de hoje com já massa. O nosso amigo Olímpio, né, que também deu um timezinho lá do nosso GVA, ele nos ajuda muito, sempre nos ajudou bastante, e a sua presença enquanto lá foi maravilhosa. Agora ele tá dando atenção a música por si mesmo. Eu acho perfeito, dentro dos padrões em que a pessoa tenta manter um nível de equilíbrio. Mandou um questionamento muito legal, certo? Ele inclusive falou, ó, só leia tal se... Cadê a mensagem dele, rapaz, que não tá aqui? Deixa eu pegar aqui. Cabeçudo. Eu separei a mensagem do homem e, cara, chegou mensagem aqui. Chegou mais duas mensagens, é uma beleza. Cadê a mensagem do rapaz, meu irmão? Tá sem... Tá aqui, certo. Vai ver que o negócio vai ser... Qual o nome? Lolita. Certo. Rapaz, é tanta mensagem que eu fico torto aqui. Foi lá pela tarde, né? Mais ou menos. Subir as tal, repassar, Zebus, de João, de Duda. Rapaz, eu não acho o cara. Deixa eu dar o nome do cabo aqui, minutinho. Curtindo a música por enquanto aí. É o disco Tibetan Chakra Meditation, de Ben Scott. Muito legal. Aqui é o Root Chakra. Não, esse é o chakra do coração. Chakra solar, o plexo aqui, ó. Vamos curtindo aí por enquanto. É só para a pessoa mexer com o trabalho de chakras, energia. Achei. Vamos lá. Está aqui. É uma sugestão. Essa mensagem deu um pouco de prioridade, às vezes, os questionamentos, que acho que são importantes, sim. Hoje eu vi um comentário de um grande amigo meu, amigo de muitos anos, o Marcelo. Marcelo, sinto falta da gente por perto, da amizade. Eu espero que eu vou avisar você para ver esse vídeo. Da gente, da época que a gente trabalhou num centrozinho, muitos anos ele como médium, eu estava sempre ali ajudando um excelente médium, uma excelente pessoa. E hoje ele chegou e falou assim, que a gente brincou, eu até brinquei com ele, que o espírito chegou para ele e falou, não, o médium não tem que pensar, não tem que trabalhar, não tem que questionar. Aí eu ouvi ele falando no telefone, ele estava lá em Salvador, a gente falando, e eu aqui no Recife. Eu falei, Marcelo, eu não sei não, só um minutinho só. Esse espírito pode até ser gente boa, mas não ouça ele.
médium tem que questionar. Médium não tem que fazer sem pensar, não. É a mesma coisa. Questione, mano, né? Bote em xeque, mas com equilíbrio. Inclusive fora do corpo. Sem parecer. Quem é cá? Eu sou mentor. Quantas vezes chega aquele espírito lá pra mim? Uma vez eu já falei, né? Eles não, olha como eles enganam a gente, né? Vou entrar no assunto já. O cara tava com um lenço na cabeça, tipo um cobertor assim. Oi, tudo bom? Sou o mentor. Eu olhei pra cara dele assim, como é, rapaz? Você é o quê, mano? Aí ele, se mandou correndo, meu irmão. Porque você acredita nisso, em semiconsciência, em consciência, acredita. Então, nesse caso, eu não estou falando que foi isso não, mas questione sim, agora com o devido equilíbrio. O questionamento não que te leve à filosofia da descrença, né? O Valdo fala uma coisa que eu acho sensato até um certo ponto. Como é que ele fala mesmo? O princípio da descrença. Certo? Não é o princípio do questionamento, porque quando você fala descrença, tudo que acontecer você acha que não é verdade. Não é, eu acho que o caminho é do meio, não é de extremo, é o caminho do meio. Sabe aquela conversa do Jô Soares que eu falo sempre? Cadê? Nessa Santena falar comigo, eu falo com ela, mas eu espero ela falar primeiro. Agora, se ela falar, eu começo a perceber se é verdade. Se for, eu bato o maior papo com ela, meu irmão. Claro que o cara pode ficar tão doido. Estou falando, a possibilidade existe. É real ou não é? Beleza. Já pesquisou afinco, já viu com carinho, já mexeu sua energia, já percebeu o lado energético, porque nós somos energia. Não é só pensar, meu Deus, eu sou lógico. Eu tenho lógica nos meus questionamentos. Não venha para mim, porque eu também não vou para tu. Não, é o que eu falo assim. Questione sim, mas perceba que o pensar na nossa consciência é um atributo importante, que sem ele a gente não vai muito longe, mas tem que sentir também, sabe? Tem que abrir campo para a sensação. A inteligência emocional existe e ela responde muitas coisas que o cérebro não vai conseguir responder. Você vai sentir. Ontem mesmo, por exemplo, ontem eu fui dormir. Vamos enrolar um pouquinho, mas são coisas legais que eu estou falando. Isso pra mim, meu irmão, eu fui dormir, é claro que todo mundo tem defeitos, mas eu não sou muito de ter pensamentos negativos, né? De ficar com aquela coisa, aí, toda hora pensamento, toda hora sensação, e o coração disparava, isso não era meu. Aí chegou uma hora que, eu já sabendo que não era meu, me incomodando, mas não conseguia dormir. Tem uma consciência por perto que não tá boa, ou tá querendo obsessão, ou tá querendo amparo, não sei, seja o que for, eu senti, aquilo não era meu. Eu estava num dia excelente, eu vinha de uma semana tranquila, eu não tinha como, exatamente naquele momento, pela totalidade da média das minhas ações de semana naquele momento, estar pensando tanta merda como eu estava pensando, não era meu aquilo, né? Aí como eu mais ou menos, nesse lado, a gente não conhece a gente, mas nesse ponto já meio que, então eu botei as mãos aqui, sentei, minha esposa dormindo do lado, meio que em posição quase de lótus, porque de lótus dá trabalho, dói os músculos, o baiano não gosta. Aí, mentalmente, falei baixinho, Pai Nosso. Meu irmão, quando eu falei Pai Nosso, um balde de água gelada, energia travou, parecia a mediunidade. Eu não sou nem médium, você que estava tendo um EV fora do corpo, tão forte que foi. Eu senti a presença do Espírito encostar. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de ajuda. Eu senti claramente isso, pedindo um auxílio. Estava agoniado. Rapaz, é uma coisa muito simples isso. Eu não estava sentindo nada a não ser pensamentos e algumas nuances de que o pensamento vem aquele negócio no peito, aperta aí bate descompassado, dá uma relaxada, aí vem de novo, aí acontece de novo, fica aquele negócio martelando. Você começa a pensar, quando você começa a sentir um pouquinho de si mesmo, perceber, conhecer um pouquinho, observar principalmente como você está diariamente, tentar controlar na medida do possível, essas coisas ficam explícitas. E é uma prova do caramba quando você percebe, quando você chega aqui, não é o Pai Nosso nem a oração. Foi a hora que eu fiz um mantra de conexão com o alto. No caso foi uma prece que eu usei em termos de palavra, depois eu falei mentalmente com Deus de forma simples. Os mentores, com alguma energia. Pedi auxílio, pedi que levasse, pedi que ajudasse, se estivesse obsediando, não sei, se estivesse precisando de ajuda, de qualquer forma precisaria, né? Aí pronto, rapaz, terminei aquilo ali. Pouco tempo depois
fica um tempinho de energia, né? Porque aquele espírito também carrega magnetismo que fica preso nos cantos. Os mentores ajudam, limpam, organizam, e eu senti a tranquilidade de retornar, como se fosse essa musiquinha assim. Pronto, acabou. A lógica, isso, bicho, é fogo isso. Isso aí pra mim é uma das maiores comprovações da existência de intervenção. Eu não estou falando, nem se você for descrente total, eu vou falar meio de aqui, você vai entender. Espiritual, né? Eu estou falando que há uma intervenção. Não sei o que é, digamos assim, entre aspas. Se é antena de celular, se é as ondas do micro-ondas, se é alguém, sei lá, do lado, magneticamente ruim, alguém que comeu alguma coisa e está soltando uns gases, não importa. Alguma coisa existe ali, né? Vamos lá. Tá. Estava assistindo os fax e vi algo pertinente que, na minha opinião, deveria ser desencorajado. Desencorajado. Olha, são palavras dele, eu vou conversar, brincar, não é só uma pergunta, né? A fé geralmente é um atraso na formação de pensamento crítico e no princípio da descrença. Como eu nem tinha lido esse princípio da descrença dele, essa palavra. Eu percebo que esse termo, princípio da descrença, que você tem assistido alguns vídeos do Valdo, né? O que é ótimo. O Valdo, do Wagner, do Rock, Dalton Rock, projeto do Lázaro Freire, do Vanderlei de Oliveira. Rapaz, é muita gente fazendo um trabalho legal por aí. Vamos ver, né? A fé cria pessoas preguiçosas, já que podem acreditar em qualquer coisa sem evidências, questionamentos e experimentação. Não precisa entrar em detalhes, pois você, como pesquisador, sabe melhor que eu. Não é verdade. Não sei, a gente está todo mundo aqui numa faixa. O fato de uma pessoa, o Valdo, ele não está aqui, né? Eu vou pegar amanhã. Me lembre amanhã não. Amanhã não tem. Sábado e domingo, meu irmão, é do Baiano. Segunda-feira, eu vou pegar os 700 experimentos da Conscienciologia. Na frente dos 700 experimentos tem escrito assim: não é porque alguém escreveu algumas coisas, no caso ele fala centenas de técnicas de experimentos, quer dizer que sabe alguma coisa. Continuando, estou falando a respeito disso, pois notadamente a fé tomou conta da grande maioria dos neopesquisadores, da espiritualidade e por conseguinte a projeção da consciência, bioenergia e tal. Isso não é o ideal quando se quer descobrir por si a realidade extrafísica. Claro que não estou fomentando um ateísmo, apesar de ser ateu a todos os deuses que me foram apresentados. Estou fomentando a possibilidade de abrir oportunidades de aprendizado, experimentação, a formação de certeza íntima intraferível, não de certeza alheia transferível por meio da fé. Abração, tal, contigo o meu trabalho. Ele fala: Saulo, percebi que sua saúde não está das melhores, já fez um check-up. Bicho, eu sei que eu sou feio pra caralho, mano. Mas não tô dodói não, pelo menos por enquanto não, né? Eu perguntei para ele: vem cá, depois dessa conversa toda, eu respondi: isso aí foi mediúnico ou foi olho único, né? Olimpo, seus questionamentos eu não tenho nem muito o que falar. Eu concordo contigo. Agora, essa fé que você falou aí, né, que leva as pessoas a um desequilíbrio, a um fanatismo, a uma busca assim, impensada, realmente, a fé cega, eu concordo. Eu gosto da fé que é, porque eu chamo hoje a fé, eu tiraria o nome fé, botaria sintonia. A capacidade real de você pegar esse estado, essa inteligência emocional que nós temos, essa energia que nós temos, e sintonizar ela através do pensamento, juntar. Não só aquela coisa, eu acredito porque eu acredito, e ninguém pode falar que não é porque, sei lá, eu me aprofundei tanto em tantas palestras, em tantas missas, em tantos cultos que eu fui, que eu não consigo mais raciocinar. Eu não sei nem de onde eu criei essa realidade, eu só sei que ela existe na minha frente e fecha totalmente a minha visão. A gente tem que tomar cuidado com isso, pelo fato de estudar com cabeça no ponto, rapaz. Você tem um mundo inteiro para pesquisar, você não precisa ficar preso num lugar. Você tem um mundo para se libertar. Libertar de conceitos, às vezes, que nós ficamos, como os pensadores costumam falar, com muletas, apesar que isso, de certa forma, é até respeitável, aceitável, compreensível, porque o que as pessoas buscam melhorar internamente, mas nós estamos num processo mental, às vezes, de tão desequilíbrio, que aquele lugar é o lugar que, para aquele momento, a pessoa precisa, mesmo que não seja o melhor de todos. A gente não consegue mudar nem direito a gente, Olimpo. Como é que a gente vai mudar os outros, rapaz? A gente não consegue nem ter equilíbrio entre nosso processo emocional e as atitudes que nós tomamos. O que adianta, Olimpo? Além
de uma grande lógica, de uma grande situação e não está bem por dentro, rapaz. Tá em desarmonia, está em conflito, sabe? O questionamento não pode trazer conflito. O questionamento que traz conflito não é só questionamento, é desequilíbrio emocional. Porque a gente não está falando só de mente. Não adianta você separar o que você acredita do que você sente. As coisas têm que andar juntas. E aí entra a fé equilibrada, a fé transformada em conhecimento que você pisa sem cair. Tem um velho ditado, diz que tinham três, a música até ajuda, né? Parece aquela música de um japonês lá tocando flauta no meio do nada. Então, o dia todo ele fica só sentado na cidade de Buda. Você faz o que da vida? Eu medito. Aí você estavam três grandes mestres, Lao Tse, Lao Bidé e Lao, sei lá, Tiririca, sentados do beira da brincando, falando sério. Três grandes mestres conhecidos lá. Lao Tse, um dos mais, né, lá na China, na Ásia, enfim, um dos mais conhecidos, chegou por último e viu aqueles dois mestres lá, sentou junto, vão meditar também. Depois de algumas horas, levantou um mestre e saiu andando por cima do lago. Tuc, 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 ele... Pá, bah, o Lao Tse falando... Lao Tse falou, bate! Aí ele sentou, se em 3, 4 horas esse cara andou no rio, velho, eu nunca andei no rio, o Lao Tse pensou. Se eles podem, eu também talvez possa poder, né? Sei lá, vou dar uma meditada mais profunda aqui, que eu não vou passar vergonha, eu sou Lao Tse, né? Aí o segundo ali, 2 dias de meditação, ele levanta, sai andando por cima do rio. O Lao Tse falou, gente, lascou, mamãe. Sentou, uma semana depois o Lao Tse levantou. Quando pisou no rio, afundou, meu irmão, que nem, né, sei lá, porque diz que é merda boia, né, a pior merda é que afunda. Então ele, aí ele fez a volta, foi lá no mosteiro, humildemente, sem essa de ego, falou, irmãos, poxa, irmãos, eu medito, conheço algumas informações, tal, não quer dizer nada, mas, pô, vocês passaram andando aí, cara. Eu fiquei ali uma semana, o cara em 2 horas passou, como é isso? Ele falou, é que é preciso um certo equilíbrio, sim, mas não para andar na água, para conhecer o caminho das pedras que faz com que a gente não precise fazer a volta no rio. Tinha umas pedrinhas que os mestres conheciam e passavam por cima da água, entre aspas, né? Na verdade era um caminho. A fé existia, mas a fé orientada, a fé com base, a sintonia dentro de parâmetros que você consegue pisar e passar a informação para que seja lá para você ou não se conflitar com a informação, né? Você consegue estar com a mente aberta, porque existe a religião também, porque nossa mente ela é extremamente travada. Você vai ser travado na religião, você vai ser travado não sei o que. Difícil manter, não é o caminho só do meio não, é olhar para os lados, adquirir informação. E alguém chegar para você, Olímpio, você pode estar errado talvez, ou chegar para você, Saulo, talvez seja por aqui. Só que aí o Saulo cabeçudo pode existir em mim, que existe a trava aqui na frente. Não, peraí, eu estudei 20 anos, rapaz, sai do corpo desde moleque, meu irmão. Eu sou eu, rapaz, que isso? Isso aí é o caramba, meu irmão, morre, você não é peste nenhuma, filho de capeta, alma cebosa. No fundo você não é nada, né? Então por isso que a gente tem que manter um nível de aceitação e de pensamento. Seus questionamentos são ótimos, fazem bem para todos nós. Então tem 20 minutos que eu falo só dos 15 minutos mais ou menos que eu falo só desses questionamentos, porque acho que é uma das perguntas mais bem feitas. Não é porque é científica, não. É porque nós temos que pensar, mas tem que sentir, irmão. Você não vai conseguir sair do corpo só pensando. Pode até conseguir um EV, uma saída, uma grande saída, mas a sensação da força espiritual, você só precisa deitar, aquela magia, aquela chama que vem. Aí, irmão, você abaixa até a cabeça para vocês, porque é muito forte, é muito intensa, ela nos domina, quando você começa a entrar, é como se fosse é isso que nós temos que buscar na gente, uma magia no que nós fazemos. Aí, irmão, você não liga para o que fala, você não liga se, você se acalma, é como se você virasse
os ouvidos e os olhos em observação. Você aprende sem conflito, né? Você entende as pessoas. É isso que a gente chama de amor. É quando se pensa, se sente, se une os dois num processo legal de equilíbrio. E não só aquele processo, eu sou um cientista e a partir de agora eu penso tudo que me fala. Isso não é verdade não, mano. Não, porque eu li. A gente começa a mistura quando você realmente mistura muito, né? Se misturar aquela visão nossa acadêmica, aquela visão nossa formal, começamos a falar difícil, começamos a trazer uma posição mais e no fim das contas o ego trava, a gente trava, cara. Você pode ser o capeta, o ego te pega, velho. Se você vacilar, é uma paz. Eu gosto e ninguém gosta de ser chamado a atenção, de ser criticado. É ruim pra caramba, faz mal, porque a nossa cultura, a nossa educação sempre foi para ser que menininho inteligente, que legal. Não foi preparado para aprendizado de uma forma mais equilibrada. Mas eu acho que seus questionamentos são legais, fazem bem para todos nós, dentro desses princípios de equilíbrio que eu acho também que são de fundamental importância. Vamos seguir aqui, Olimpo, valeu, vamos? E volte, seu safado, no bom sentido. Seu trabalho era legal, mas volte quando você estiver 100%. Tranquilo, sem força, quando você tiver. Senão, a passagem já valeu, né? A gente se vê em dimensões por aí. O Vitor fazendo a seguinte mensagem. Hoje eu vou passar um pouquinho mais para casa do Olimpo. A culpa é dele. Manda mensagem pro Olimpo. Olimpo, seu safado, você pegou o de ano do menino. Tô brincando. Boa noite. Como fazer para parar de ter sonhos sobre a rotina? Meu caso, trabalho e faculdade, às vezes os dois juntos. E dormir, os sonhos sobre o trabalho e faculdade começam. É dormir. É porque é o seguinte, ó. Os primeiros momentos é o momento do corpo. As primeiras visões, se você, por exemplo, se você foi para uma boate, passou muito tempo lá dentro, quando você voltar, você vai ver aquelas luzes. Eu mergulhava, entrava a andar no mar assim tal, quando eu ia deitar, só vi os corais embaixo passando. Irmão. Era peixe, coral, que não sai. Porque o cérebro ele vai ficar repetindo aquelas primeiras mensagens. Por isso que às vezes a pessoa até pede para ler sobre projeção astral antes de deitar, porque é uma saturação, você satura de uma coisa. Então o que você vai fazer? Eu também faço trabalho de faculdade, né? E sei disso. Ou se você não tem aquela visão de calma, de quando a dia de vídeo é mais estressante, ou é novo, ou é alguma coisa mais puxada, repetitiva, então aquilo fica. Às vezes eu programando o processo, aí tá lá, cara, você começa a ver, criar variável, fazer loop, ficar fazendo método o dia todo aquela mesa na cabeça. Pensa assim, né? Fazer loop, ainda é pior ainda, né? Doido é assim, mano. Tô brincando. Então deita, deixa o corpo dormir um pouquinho, acorda de madrugada, ele vai acordar beleza já, a memória RAM apaga, vai embora, deu boot no computador, ela sai mais ou menos. Você tem que ver se tem uma memória RAM. Enquanto não reiniciar, velho, o sistema, aquele troço fica lá, é vírus. Tem que reiniciar o sistema, então dá uma descansadinha. Vai ficar melhor. Vamos the first. Eita, que tem uma mensagem aqui que eu acho que vai ser. É legal. O Kevin Bavia. O Kevin, o bom. Ele está aqui em meio dele. O Kevin, o bom. Jesus Cristo é o título. Gostaria que saber sobre. Uma vez você comentou sobre uma biblioteca e museu que roda o planeta em algum lugar do vídeo. Você veio visitar isso e tal. E o fato inusitado que explicasse um pouco como foi essa Bíblia. Foi o seguinte: uma vez eu tive uma projeção numa dimensão, numa frequência específica dentro de uma colônia, uma cidade, né? Não sei porque eu falar colônia parece espírito e tal, mas é besteira. Colônia, cidade, tudo a mesma coisa. Um lugar, pronto, e que eu me levaram e falaram, ali eu vi algumas câmaras, né? Você entrava e não é essa realidade touch, o 3D, não é, você entra mesmo, irmão. Imagine, é como se, você concorda comigo que de alguma forma, nesse momento, seus olhos captam o que está ao seu redor. Não só no momento, mas você sabe, por exemplo, que atrás de você tem alguma coisa. Por exemplo, eu sei que tem aquilo ali. Eu tenho armazenado na informação. É como se fosse uma câmera captando em todos com sons, com momento, com cheiro. Um programa muito bem feito, nós somos, entre aspas, né? E se você juntasse 10 pessoas que viveram aqui, ou naquela mesma época, você ia ter, talvez em 3D, cada detalhe, cada batida, cada coisa, cada assim. Então, esse lugar, segundo eu tinha me explicado, aquela pessoa me explicou, era um rapaz,
foram captando, ele explicou isso muito rápido, eu fui captando, você capta no espiritual. Enquanto eu demorei um tempo para falar isso, ele falou em pouco tempo já tinha pego isso tudo. Você capta, você foi pega a consciência daquelas pessoas daquela época, inclusive de animais também é pego, certo? Dentro da ótica dele, mas consegue se tirar essas visões. Não me pergunte como, deve ter algum aparelho tecnológico. Se nós temos tecnologia aqui, irmão, imagina os caras lá, né? Com a nossa consciência, com o nosso grau de dificuldade para mexer as coisas lá, o processo é mental, meu irmão. Imagine o processo, como deve ser, vem inclusive de fora, né? Tecnologia extraterrena. Aí e você entrava nessa câmara, por exemplo, tinha a época de Jesus, você conseguiria, sempre aquele Paixão de Cristo, que você vai lá aqui em Pernambuco, na Fazenda Nova, tem a Paixão de Cristo, que você acompanha, a Globo sempre passa todo ano. Deixa eu ver como é que tá a musiquinha aqui para não acabar. Cadê, rapaz? Que diabo é isso? Você saiu? Tá tranquilo ainda, tá lá em cima. Ainda tem muita música. Aí você entra e aquilo foi gravado em cenas de, não sei se do próprio Jesus, provavelmente deve ter também uma ajuda ou uma biblioteca disso. Foi buscado magneticamente dessas pessoas que viveram lá. Então você conseguiria ver o monte onde Jesus ficou, as passagens, a cidade, o cheiro, de verdade, como se fosse uma pessoa lá dentro do processo. Ninguém te via, tal. Se estivesse num filme, numa realidade de verdade. Só que você vê, toca, sente, as emoções são passadas. Aí, segundo eu vi, tinha vários detalhes lá, né? Eu cheguei a cogitar, mas ele até falou, ó, é muito forte, para quem é encarnado você não vai conseguir segurar a onda, né? Alguns lugares são muito fortes, vai acabar voltando para o corpo, pode entrar num sonho e perder a consciência. Aí tem lugares que você consegue ver a época dos dinossauros, tem lugares que você consegue, então tinha de tudo. Era um lugar, uma biblioteca viva, real, não é tipo um Google bem feito, como se você digitasse ali alguma coisa, no caso, um exemplo, e você realmente visse aquela coisa da forma como é um conhecimento real, viu? É fantástico. A gente pensa que aqui é tudo. Meu Deus, quando morrer eu vou deixar meu Mac, meu computador vai ficar aí, meu iPod. Rapaz, esqueça esses troços, velho. Que o negócio lá, eu já falei. Eu falava brincando. Se eu chegar lá e tivesse tecnologia, eu voltava no mesmo dia. É impressionante a tecnologia do mundo espiritual. É um negócio fora de série, né? Das dimensões mais altas. A gente não tem noção das coisas que estão por vir. Você vê que na época do nosso lar, há não sei quantos anos, eles já tinham cidades com tecnologias muito maiores que a nossa hoje ainda, né? Há 60 anos, 60 e poucos anos, quando foi escrito o livro, ou seja, ainda foi mais tempo, porque a história do livro aconteceu na época que André desencarnou, em 1930 e alguma coisa, e daquela época para cá, não sei o que, 70, 80 anos, né? 80 anos, mais ou menos. Já tinha uma tecnologia superior ao que nós temos hoje aqui na Terra. Claro que as consciências naquela frequência de André Luiz nem eram tantas, mas se você subisse naquela terceira dimensão nosso lá, se subisse para uma dimensão mais alta, a quantidade de tecnologia é fantástica. É tão grande que foge à nossa capacidade de compreensão. Foi isso. Ele pediu, eu falei. Aqui. Emerson, peraí, é o Emerson? É o Emerson? Tá aqui. Cadeira de papai? Senta aqui, papai. Essa cadeira, eu brinco, não é brincadeira, pessoal, mas é uma brincadeira. É a cadeira do obsessor. Ninguém tomou a posse deles ainda, né? Do Emerson e do Breno. Estão aqui. Tem sempre um companheiro por perto aqui. Tá aqui, ó. Deixei ali separada. Se por acaso chegasse, né? Agora fica aqui, ó. Papai. Tô brincando, Emerson. É brincadeira. Emerson, trabalhe via web.com. Brinque com o homem, né? Saulo, eu tinha uma projeção 100% lúcido, mas é estranho que eu só me lembro quando estava voltando para o corpo e me vi descendo pelo teto do quarto com uma visão muito ampla de quase 360 graus. Fui descendo e girando até cair no corpo. Por que será que não me lembro de nada? Abraços. É aquela velha história, você ainda conseguiu lembrar da decolagem, do retorno. Bata palma, agradeça. É simples a resposta. Teu cérebro, né, que você chama de evolução, isso aqui, esse troço cabeçudo que nós temos aqui,
Quanto mais lúcida é a projeção e você não estando 100% ainda preparado, menos você vai lembrar. Então toda a lucidez lá de fora que você teve foi pouco para a interpretação do teu cérebro. Ou ele não conseguiu trazer. Os conhecimentos estão contigo, com certeza, guardados, adormecidos, inacessíveis, sutis demais, vibra muito rápido, é como se você, cérebro, vibrasse assim. No mundo espiritual, o pensamento é dessa forma. Então, bicho, como é que entra, né? Como é que passa? Não processa, o processador XT, esse negócio desse tamanho aqui, não processa lá um i7, sei lá, né? O Scovium, não processa. E por isso que quando você volta, você sentiu ainda o retorno, porque naquela hora que volta, a vibração já está entrando, está mais ou menos próxima. Provavelmente você abriu a consciência lá fora. Então o retorno, o corpo só capta o que dá. E às vezes interpretando da forma que o cérebro lhe convier, né? Você vê um grande amigo, uma pessoa que você tem um carinho muito grande, você lembra de um irmão, de um pai. Você vê uma pessoa, um mentor te dando a dica sobre projeção, você está acostumado a ver o Wagner, você vê o Wagner, você vê o Valdo, você vê uma pessoa que você conhece desses princípios, você vê uma pessoa que você gosta. Então o cérebro ele vai criando formas de interpretação, e não é rápido, demorado, não é volta ele já interpreta assim, é rápido, ele assimila na velocidade do pensamento, né? Ou às vezes está conectado já. Acontece muito, por exemplo, uma projeção lúcida, eu sempre falo isso, é relativa por isso. O que é lucidez? Lucidez não é lembrar. Lembrar é a capacidade do cérebro conseguir interpretar mais ou menos o que estava acontecendo, porque 100% é impossível. Nunca vai, pelo menos uma projeção entre saída, ida numa frequência, fazendo e voltado, tal, a não ser que seja ali perto da aura, que é pouca coisa, pouca informação, que ele já está mais ou menos acostumado, até lá. Agora, na projeção que você sai, faz um amparo, ouve os mentores falando, tem um processo de energético, se utiliza, fazer uma esterilização lá fora, volta, 60% é um nível de lucidez altíssimo já de lembrança, de rememoração. Contando esses 60% com a interpretação, a capacidade percentual de interpretação do cérebro. Ou seja, a lucidez não é a capacidade de lembrar. Inclusive, eu poderia dizer que as verdadeiras projeções de níveis conscienciais muito altos você não lembra. Ponto final. Não tem capacidade do corpo físico adquirir lembranças de verdade, puras e limpas de um corpo mental. Você vai até lembrar, mas você não tem capacidade. O cérebro não tem a mínima chance de interpretar o que é enxergar em 360 graus. Ele não sabe e nunca vai saber, porque é um conhecimento que não é passado para o cérebro. O cérebro não tem capacidade de interpretação de um corpo mental chega no ambiente e detectar 10 mentes ao mesmo tempo e captando cada uma delas de uma vez de uma vida inteira em segundos. Você mal consegue ler a mente de alguém inconscientemente no subconsciente. Imagine, porque consegue. Eu falo porque mal consegue, porque nós lemos as mentes uns dos outros, só que não temos treino e preparação para essa captação. Estamos muito interiorizados somente na gente e não capta lá fora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tal. A Emerson já foi. Tal. Mateus Yamamoto. Saulo, vou direto ao assunto. Eu tenho uma amiga médica que relatou ter ficado um mês ceguinha. Como isso acontece? Seria casado por algum espírito? Não. Pode ser que sim, dentro de um processo obsessivo que pode acontecer, ou dentro de alguma coisa. Meu irmão, ficar cego é um atributo, é uma dificuldade física. Ah, mas não teve explicação? Sim, a medicina não tem explicação para tudo ainda. Muitas doenças não sabemos da origem dela, por que acontece, não sabemos a cura também. Processos que acontecem, como quem já assiste a temporada House, sabe House, de vez em quando passa na Globo também, sabe que a quantidade de vezes que ele não sabia o que era aquilo. Aquilo é baseado em relativamente, né? Tem alguns adicionais, alguns plus, né? Mas em coisas que acontecem. Tem médicos por trás ali ajudando no processo. Então você vê que eles tentam até achar. Dizer que a pessoa ficou cega por causa da projeção, não acredito. Pode ser que ela tenha algum problema espiritual, alguma coisa, algum chamado, para ela entrar no processo espiritual melhor, não sei. 1 milhão de oportunidades pode acontecer. Agora a gente não pode falar que é especificamente, que eu não posso dizer que sim nem que não, mas eu acho muito difícil que tenha sido, sabe?
é que é a velha história. Meu amigo morreu quando saiu do corpo. Sim, como é que você sabe que não era a hora dele também? Enfim, vamos embora. Então, processos físicos. Não pode falar o nome dele. Pô, nem um e-mail. Certo, direcionado para o FAQ, mas não posso falar, não tem aqui, não pode falar o nome, para eu não falo. Então, eu sou meio preocupado com isso, pelo respeito, né? Quanto às energias, quando a pessoa é média de incorporação, é lógico, faz o alto passe, deve-se ainda fazer exercício com a mesma intensidade. Falo porque dias desses fiz exercício e depois não foi possível nem mesmo relaxar tal energia que ficou da cintura para baixo. Pode esclarecer-me? Sou iniciando mesmo, bem perto do zero. A pergunta dele está meio... quando a pessoa é média de incorporação, é lógico que ela faz o alto passo, certo? Deve ainda fazer exercícios com a mesma intensidade, exercícios energéticos. Um dia desse eu fiz exercício, depois não foi possível nem mesmo relaxar tal energia que ficou do sul para baixo. Olha, o médium, eu prefiro limpar aqui. Um médium, o que é um médium? Os seus chakras, os seus centros de força, as vórtices, elas drenam mais energia. Elas têm a capacidade de puxar essa energia e transformar ela em algo relativamente palpável, palpável dentro da Dimener. Nós entramos Dimener é a dimensão energética. Se nós entrássemos Dimener agora, a comparação é mais ou menos assim: a energia de uma pessoa não médium, ostensivo, porque todo mundo é médium, tal, mas não ostensivo ou não médium pronto para uma incorporação, para uma psicografia, para uma psicofonia, ela é como se fosse você pegar em água. Você sente, mas não é palpável. A energia de um médium mais ou menos extensivo é como a gelatina. O médium que está trabalhando todo dia, ele então é uma gelatinazinha mais mole, mas é palpável. Aqueles chakras drenam energia a ponto de ficar gelatinoso. Por isso que os espíritos, porque a energia faz o intermédio entre corpo e físico e espiritual. Ela está nessa frequência ali que faz esse processo de, por isso que nós estamos presos pela energia. Porque o corpo astral não tem nenhuma frequência com o corpo material. O que faz ter acesso são as energias. Aí, nesse processo, um médium que não trabalha tem esse tão denso que vira tipo uma massa. Uma massa já você consegue até apertar em alguns casos, de tão denso que fica. E como as energias se concentram nas pontas, tal, a pessoa acaba tendo um bando de pepino por esse motivo. Principalmente depois de uma certa época da vida em que o corpo começa a não conseguir, os chakras vão travando, aí começa a não drenar mais, então tem um bando de pepino no corpo, num processo de... Por isso que médium é mais difícil de concentração. Médium mesmo ostensivo tem mais dificuldade de concentração, não é regra nem nada, porque o cara trabalha, o cara mexe muita energia, os mentores também acabam ficando mais ativos por causa da sintonia, mas o médium que não se cuida, que não estuda, que se trava, isso aqui vai densificando, ele fica meio que assim, ó, até para se mexer o cabo é meio lento, velho. É meio voado, porque isso aqui trava, gente. Se o corpo trava, você ainda pega uma camadazinha de gelatina, bota ao seu lado, de massa, então, meu irmão, vai travar, né? Vai travar. Então, quando você faz o alto passe, quando você é médico, a verdade é a seguinte: se você tem os vórtices rodando, você tem que fazer uso da energia. Porque se não fizer, volta para você. Porque mas eu não quero ser médium, tal. Isso é bem comum. Isso. Não tem mais direito disso. E o meu livre-arbítrio? Perdeu antes de nascer. Você sabia. Mesmo que por imposição, não desejando, isso é imposição entre óbvio, você vai nascer médium porque logo no começo da vida você vai sentir essas energias fortes, você não vai ter que ir para centro espírita para algum lugar para se cuidar, né? Porque os mentores sabem que médium, que não desce, que não trabalha, é bonequinho de Olinda, né? Aquele bonequinho enfim, de controle, esqueci o nome, alguma coisa, esqueci o nome. E você fica sendo controlado, totalmente controlado, né? Então você desce logo assim por esse motivo. Então você não tem mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio foi perdido do seu próprio. Que nem falar, nasci com o corpo com defeito por algum motivo, sei lá, repercussão psíquica de alguma ação. Não tem mais retorno, né? O corpo pode até arrumar, mas naquele princípio é assim. Então tem que limpar mais. O médium tem que fazer. Mas será que se eu só fazer passe, passar energia pode ajudar? Pode. Pode ser que sim. Mas se sua energia, se você for muito ostensivo, você vai sofrer, cara.
Tem que ter em proximidade. Você nasceu para ser um instrumento de comunicação e principalmente ser empurrado forçadamente para a espiritualidade. Então trabalhe as energias, limpe, né? Cuide bastante das energias, mas se você não vai conseguir às vezes limpar tudo, principalmente quando você fala a parte de baixo que você falou ali, é porque as energias sexuais descem, essas energias mais próximas da terra, energias do umbigo para baixo, principalmente o umbigo, é pau, irmão. Essa parte aqui você sente muito mais forte, as influências energéticas são muito mais densas em cima de um médium. São em todos nós, só que como é palpável, além de mental e meio que controlado, eles acessam mais rapidamente a emoção da gente. A energia faz contato. Se a energia faz contato com o espiritual, você tem mais contato também com outros espíritos. Enfim, tem que fazer paz, tem que trabalhar, tem que buscar ou colocar até porque você mesmo vai se culpar depois. Porra, nasci médium e fiz merda, né? Trabalhar, rapaz. Botar pra frente, vai emprestar teu corpo um pouquinho, você vai ficar uma vida muito melhor, vai ficar feliz, vai essa energia ficar densa, fica mais cheio de intuição. Assim como o espírito se aproveita, quando você está trabalhando, os mentores também te dão sempre alegria, você sente mais força, sente alegria mais rápido dos mentores. Tem um monte de coisa boa na mediunidade também, além de poder ser útil, né? Um grande instrumento. Olha aí como exemplo o nosso Chico Xavier. Fez o que fez não foi pouco, sem nunca reclamar. Nunca reclamar. Certo. Acho que a gente está na última pergunta aqui. Poxa, eu tenho muita pergunta, né? E a gente não estou reclamando não. É que eu não consigo dar conta. Eu quero ser mais rápido, mas não dá. Às vezes é importante devagarzinho. Por causa disso. Uma coisinha que fala às vezes, por intuição, sei lá, é importante até para mim. É impossível não falar, né? Faz parte. Vamos devagar, tem o tempo todo pra gente ir, sem pressa, rapaz, sem agonia, né? Filosofia baiana. Mauro da Silva. Ele falou que podia, tal. Vamos lá. Diferenças no cotidiano dos desencarnados. Fala, Saulo. Aí vai o bagulho, nós falamos no Getal. Gente boa, Mauro. Gente boa mesmo. Será que você poderia comentar sobre o cotidiano dos desencarnados? Pessoal do nível daqui da Terra mesmo, tipo na colônia, nosso lar? Como que funciona o sistema de saúde e cuidado com o corpo astral para os desencarnados, doenças, comidas, bebidas, exercícios? Precisa de médico, dentista, precisa tomar banho, escovar os dentes, fica cansado se correr, pode se machucar? Talvez isso ajude as pessoas a terem uma visão melhor do que forem para lá, quando forem. Porque muitas vão querer exatamente como eu era aqui. Acho que seria interessante falar da diferença do cotidiano do desencarnado, que eles... Para que fazem, se tem emprego, casa fixa, animais, bicho, isso aí pega o nosso lar e vai ler, cara. Aquilo ali no nosso lar é fantástico. Tem um monte de diferença, claro. Você lá, o corpo é muito mais leve. A depender do processo, não precisa nem dormir, cara. E não precisa comer, a depender do processo. No nosso lar, o cara segurou o piano aí numa nota só, meu. Aí eu também faço essa música aí, meu irmão. Essa aí eu faço também. Só fazer assim, ó. Tá um Fá, ó. Um Fá meio subtonado, né? Vou mudar aqui. Tá outro CD aqui, porque... Aí eu vou fazer uma música, viu, galera? Começa uma música. Que meditação maravilhosa. Até eu, né? Pronto. Eu comecei a... Tem alguma coisa errada aqui, eu pensei, né? Um músico maravilhoso, assim, inspirado. Ele chegou a ser músico inspirado. Que inspiração, rapaz. Ai, ai, esse japonês. Tal. Seria interessante falar da diferença tal, apesar do nível evolutivo. Rapaz, é bem diferente, certo? A energia que um espírito tem vai do grau de desapego, de preparação dele para... Esse aqui é o CD, viu? Zen de novo. É a arte do relaxamento. Esse CD é lindo. É lindo mesmo. É bem cardíaco, emocional. A harmonia bem feita, né? Melodia. Não cansa tanto como se você estiver bem equilibrado. Agora, você pode sentir, por exemplo, um grande cansaço emocional se não estiver bem. Um espírito no umbral, às vezes não consegue nem andar. Pior do que uma pessoa encarnada.
espírito dolorido não consegue levantar, não tem força para levantar a mão, se estiver muito cansado emocionalmente, sem energia, né? A bateria acabou, amarelinha, não cuidou, não carregou, não é Duracell, né? Agora quando o cara cuida, está equilibrado, está em dimensões mais altas, ele vai lá, né? Quando está com a mente muito boa, sempre conectado com aquela energia que vem do alto, que os mentores trabalham cuidando de um processo energético do planeta, cria uma força, irmão, que você some aqui, aparece lá no Japão em segundos. É muito forte a energia espiritual, né? Esse cansaço é física, como você falou, isso aqui é carne, meu. É outra lei, você voa, né? Você não tem problema de locomoção nesse sentido, né? Voar é detalhe, você desintegra, né? A depender do nível de consciência, você pode estar em 2, 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo, mesmo no corpo astral, em captação. É uma coisa irretada. Ou então, eu não sei nem dimensionar. Então é estudar livro, estudar um pouquinho, pegar, batalhar, porque informação aí, cara, é fantástico. Eu, em corpo astral, por exemplo, eu tenho um corpo, você está encarnado. Você sai do corpo, a liberdade que você sente, rapaz, a alegria, a força, às vezes, né? Aquela impulsão que você sente do corpo astral, parece que tem uma turbina, bicho, é fantástico. Voar sem nada, voar sem precisar de nada. Sabe que a gente voa de avião, ou então alguém joga você num badog gigante, joga lá, depois se lasca no chão, uma jaca podre. Mas no mundo espiritual é fantástico, é uma coisa assim que eu não consigo dimensionar. É como se você estivesse saindo de um saco de areia, de gelatinoso, cara, que é esse corpo. De repente, imagine você dentro de um saco de uma gelatina de areia. Negócio, você sai, cara, é leve, é fantástico. Eu não sei se você está bem. Rapaz, é incomensurável. Você só precisa sentir isso uma vez para nunca mais ser a mesma pessoa. Alguns diriam em outras séries, a emoção é tão forte, a sensação é tão forte que ela dispensa palavras. Certo. Bom, pessoal, a gente está ficando por aqui. A gente vai ter na segunda-feira antidepressivos e espiritualidade, como é o processo da reencarnação, resgate, né, dúvida e ajuda, dificuldade de cantar com a catalepsia, sintonia, obsessão e carência. Aí vai, tem um monte de coisa aqui ainda. Eu estou na segunda página aqui. A segunda página, faltam umas 25 mensagens para sair da segunda. E a primeira já tem 100. Imagina. Trabalha aí para cá. Bicho, eu vou seguindo aqui. Algumas perguntas, quando é muito simples, eu dou um toque rápido, que já falamos, mas eu vou sempre responder. Pode demorar um pouquinho, mas nós vamos falar. Eu tenho paciência, tenha fé no Deus baiano, né? Tenha tranquilidade, ou o que importa, um bom fim de semana, sabe? Mantenha um fim de semana no bom pensamento, numa boa sintonia, na boa tranquilidade. Quando chegar sábado, que hoje é dia bom, né? Amanhã você vai ser... No domingo, pense em coisas boas, pense que a sua segunda não pode ser ruim. A sua segunda é a sua vida. Você está avisando que todas as segundas-feiras e domingos da sua vida são ruins se você não conviver com eles. Eu falo isso para mim também. O caminho do seu trabalho tem que ser um caminho maravilhoso. Vou entrar aqui. A forma como você chega na janela da sua casa, do seu momento, do lugar que você vai estudar, as coisas que no momento que você precisa estudar para um concurso, no momento que você precisa fazer um cursinho, um estudo, precisa fazer qualquer coisa, você vai sentar, tem que ser o melhor possível. Você tem que criar uma irradiação, uma magia, uma alegria ao seu redor, transformar, a gente precisa parar de reclamar tanto da vida, reclamar tanto das coisas, de ser tão crítico, de ficar o tempo todo olhando para os outros, preocupado com o que pensam, né? Sem viver, olhe um pouco para você, sabe? Para um pouco, vai doer no começo, dói pra caramba parar, porque a gente não cuida da gente. A verdade é essa. Aí quando você para, vai sentir aquele negócio turbulento assim, agoniado. Por que eu estou agoniado? Aí é o questionamento. Você está sentindo e questione. Porque é ruim parar. Aí quando as pessoas param, estão tão agoniadas, que aí vem aqueles questionamentos confusos, agoniados. A primeira coisa que tem que fazer é entender. Quer entender o mundo? Beleza. Quer entender por que existe isso? Ótimo. Primeiro, não estou falando para conhecer a si mesmo, que é uma coisa muito mais profunda que isso. Conheça as porcarias que estão te incomodando. Por que estou assim? Não sei, certo? Mas eu tenho alguma coisa, eu não sei por que estou, mas eu tenho alguma coisa que eu faço que eu posso melhorar.
Isso não é conversa fiada de pá, não. Isso é importantíssimo para a sua paz. Não, eu preciso sair do corpo, ser cientista. Não adianta ter paciente espírita, tomar passe, vai aliviar. É mais ou menos, é como se você estivesse fazendo uma coisa mais ou menos. Vai ajudar, mas não tanto. Isso vai te ajudar. O passe é bom, ler é bom, ouvir música calma é bom. Se você para ouvir, para entender você, então eu tenho isso aqui. Eu percebi que, por exemplo, eu sou muito nervoso. Certo? Eu não vou me cobrar muito, mas eu vou tentar melhorar isso. Essa é a mensagem que eu deixo hoje, né? Eu vou tentar melhorar um pouquinho. Vou errar, você vai errar na primeira, na segunda, na terceira, quarta, quinta tentativa. Não se culpe. Também não faça disso aí uma forma de você estar sempre se desculpando. Retorne, perceba por que caiu e continue. Continue tentando. Você vai crescer tanto com isso, porque não é ser perfeito e virar logo aquela coisa que você busca que vai fazer a diferença, não. É o caminho até lá. Bom, fiquem com Deus. Deixa eu botar aqui Temple Garden. Um bom fim de semana, lindo, muita paz, muita luz. 50 minutos fechado, mas vai começar o vídeo agora. Que nem faz o Jô Soares. Até mais. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.